Olá, corações amigos, colegas do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, nossos irmãos de jornada, nossos irmãos em Jesus. Extrema felicidade estar aqui novamente com vocês para mais essa oportunidade do estudo do livro Vinha de Luz, que nós vamos fazer hoje o estudo. Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 99, nos diversos caminhos. Mas antes de qualquer conversa, bate-papo, vamos fazer os nossos agradecimentos. Então, serenos e tranquilos, vamos elevar os nossos corações até o nosso Mestre amado Jesus, até Deus, nosso Pai. E vamos agradecer essa oportunidade ímpar de estarmos reunidos em seu nome, Mestre amado, para mais um estudo. Rogamos, Mestre querido, envolva os nossos corações. Seja conosco, Mestre, esteja conosco, hoje, agora e sempre. Muito bem, pessoal. Então, agora quase preparados, porque antes eu vou solicitar a vocês, nossos queridos amigos, que compartilhem as nossas mídias, as mídias do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, no Facebook, no YouTube e no Instagram, para que possamos levar a doutrina do nosso Mestre Jesus mais adiante um pouquinho, né? Para todos aqueles corações amigos que querem uma palavra do Mestre e que nós humildemente vamos tentar aqui conversar um pouco sobre esses ensinos maravilhosos do nosso Mestre Jesus. Então, a nossa lição 99, como eu já disse, nos diversos caminhos. A epígrafe: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Está em Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançando-se às lutas de separatividade, a reclamarem proteção indébita, adiando as soluções dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo o companheiro e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção, passam o dia zurzindo o próximo, açoitando, né, o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios, experimentam a si mesmos,
convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Muito bem, caríssimos. Nós estamos mais ou menos em todos esses itens aqui desta lição que Emmanuel explanou aqui para nós a partir de Paulo, né? Examinai-vos a vós mesmos. Então, muitas vezes, nós realmente estamos reclamando que o outro veja o evangelho, que o outro pratique o evangelho, que o outro estude. O outro precisaria tanto estar aqui ouvindo essa palestra. Não é assim que a gente faz? Ai, se aquela pessoa tivesse aqui assistindo essa palestra, como ia cair com uma luva? Mas existe um ditado árabe, né, que sempre diz o seguinte, eu sempre me lembro dele, que nossa boca é a que está mais próxima dos nossos ouvidos. Então, quando eu falo, eu não estou falando só para vocês, né? Em primeiro lugar, é para mim, os meus ouvidos, que são os primeiros. Então, nós estamos aqui nos estudos, né? Estudando, não é importante? É muito importante, é de suma importância. Porque se eu não conheço determinado fato, se me é desconhecido, como é que eu vou modificar? Então, eu primeiro preciso adquirir o conhecimento, conhecer os fatos, conhecer o evangelho. Não só conhecer, mas compreender acima de tudo. Então, nós estamos aqui nesses itens todos, né? Cristalizando no nosso eu, vendo somente, né? Aquilo que nos interessa, aquilo que nos tem o interesse, quando na realidade não estamos no legítimo entendimento, nem de nós mesmos e nem do nosso próximo, né? E procuramos, como está aqui dizendo Emmanuel muitas vezes, né? Cutucar, açoitar o próximo, aqueles que estão do nosso lado, em nosso lar, trabalho, na casa espírita, mostrando, né? Que nós somos aqueles cobradores do Cristo, como se o Cristo necessitasse de cobradores. Jesus não pediu nada demais para nós, não pediu que nós fizéssemos as maravilhas que ele fez, os feitos que ele fez, né? As curas, as lições que ele deixou exemplificada. Ele não pediu que nós fizéssemos nada disso, não pediu que nós nos entregássemos à cruz, ele só pediu que nós nos amássemos, que nós amássemos ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Essa é a lição que Jesus nos pede, ama teu próximo como a ti mesmo. E quando eu estava lendo aqui para conversar, né, para que a gente pudesse estar conversando, eu me lembrei do nosso querido Richard Simonetti, esse nosso querido que já está na pátria espiritual. E uma ocasião, eu ouvindo o programa dele, ele falou assim que ele estava lançando um novo livro, que se chamava Amor, Sempre Amor. E a primeira história desse livro chama-se Amor Feliz. E essa história gravou tão forte em mim que eu fui comprar o livro para tê-la comigo, e eu costumo usá-la. Talvez vocês que são frequentadores do Frei Anselmo já tenham me ouvido nessa história, nessa narrativa do Richard Simonetti. Mas eu vou repeti-la porque vale a pena, porque é uma história muito bonita e cabe perfeitamente nessa nossa lição aqui do Vinha de Luz, né? Aonde Paulo fala para nós que temos que enxergar a nós mesmos. Então, a história é a seguinte: um cidadão, pouco antes de se deitar, de dormir, aliás, Richard Simonetti dá um nome para ele de Onofre. Onofres é uma história do Richard Simonetti, tá bom? Então, ele deu o nome para esse cidadão de Onofre. Então, Onofre, ele foi ler o Evangelho segundo o Espiritismo, antes de se deitar, caiu, ele abriu ao acaso, como a gente costuma fazer, né? E caiu a lição, o capítulo 11.
E ele foi ler o capítulo 11, estava escrito assim: ama o próximo como a si mesmo. Faze aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro, tal respeito, que tomar para padrão do que fazer aos outros aquilo que desejamos para nós. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes um melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência, mais devotamento do que para conosco, do que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão entre eles que reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem disenções, mas tão somente a união, concórdia e benevolência mútua. Então, o Onofre pôs-se a meditar com esta lei de amor. E ele pensando nisso, ele refletindo, ele pensa assim, como que a humanidade seria imensamente feliz se observasse a lei de amor. Se essa lei fosse plenamente observada, a Terra seria promovida ao paraíso. Coletivamente, né? Longe estamos dessa meta celeste. Individualmente, nada nos impediria de alcançar. Então, o nosso companheiro decidiu enfrentar esse desafio de amar ao próximo como a si mesmo. Como aquilo que ele gostaria de receber, ele resolveu fazer para o outro. Ele falou, vou colocar isso em prática, quero ver o que vai, vou fazer essa experiência, vou ver o que vai dar isso aí. Aí ele volta para o seu quarto, a esposa já estava recolhida, ele beija carinhosamente a esposa, acomoda-se no leito e deseja-lhe um sono tranquilo. Joana, a esposa, endereça um olhar muito desconfiado e se faz a pergunta: o que ele teria aprontado para estar agindo dessa maneira? Isso estava me cheirando dor de consciência. Aí ela pega e fala assim: Onofre, você tem alguma coisa para me dizer, para me contar? E ele responde: não, querida. Apenas exprimi o meu desejo de que você sonhe com os anjos. Ah, Joana espantou-se. Querida? Querida? O que teria acontecido com o marido? Seria algum anjo que teria se achegado perto dele? Mas sentiu-se feliz e dormiu tranquila. Pela manhã, aquela correria do café da manhã, a Joana avisa o Onofre: olha, a Maria ainda não chegou e eu vou rapidinho lá comprar os pães para que você possa tomar o seu café. Aí ele diz: não se importe, querida, eu vou lá comprar. Ah, Joana coloca a mão na própria testa e diz assim: nossa, o que será que estava acontecendo com ele? Ela não estava habituada a esse tipo de colaboração, né? E ela pensou assim: nossa, alguma coisa errada tem por aí. Mas continuou no seu dia. Onofre,
foi indo para o seu trabalho, caminhando, até que um homem de aparência de extrema humildade o aborda com aquele olhar sofrido. Por favor, senhor. Aí ele cortou a conversa. Sinto muito, estou indo para o trabalho, estou com pressa. Mas aí ele se recordou da sua proposta da véspera, de fazer para o outro aquilo que ele gostaria que fosse feito para ele. Aí ele volta, disposto a ouvir o conhecido, e diz: desculpe, eu quero ouvi-lo. E o senhor começa a contar que ele estava envergonhado, que ele estava numa situação difícil, que ele estava com os filhos em casa com fome, e ele precisava levar algo de comer para os filhos, porque a esposa também estava doente e não tinha o que comer em casa. Então, com a intuição, né, do que aqueles que se compadecem, sintonizou bons espíritos, e Onofre, né, convenceu-se de que realmente aquele senhor falava a verdade. E disse a ele: acompanhe-me, por favor. Foi até a padaria, providenciou pão, margarina, leite e deu algum dinheirinho para ele, né? E o homem começou a chorar e lhe agradecer, e dizer a ele: Deus lhe pague, o senhor salvou a minha vida. Eu estava tão desesperado, eu não sou nenhum bandido. Como a gente sofre nesse mundo. Eu já estava a ponto de cometer um ato contra a minha própria vida. Conhecedor do assunto, Onofre fala para ele assim: pelo amor de Deus, jamais permita que essa ideia malfazeja o envolva. O suicídio é saltar da frigideira para o fogo. E passou algumas informações sobre o que seria, né, o suicídio, deu o endereço do centro espírita que ele frequentava, para que ele fosse lá pegar uma cesta básica e, enfim, continuasse a ter uma assistência. Muito bem. Aí ele continua, quando ele está no trânsito, indo para o trabalho, o motorista imprudente cortou-lhe a frente. Em um reflexo rápido, Onofre breca instintivamente, enquanto que o autor da proeza ainda xingava como se ele fosse o culpado. Onofre sentiu sangue subindo a cabeça, ia dar logo um monte de palavrões, mandar que o diabo carregasse. Aí veio novamente a lembrança. Ama teu próximo como a ti mesmo. Faz pelos outros aquilo que gostaria que fizesse para você. E essa recomendação de Jesus deixou o cérebro dele incontido desse impulso e ele continuou. Ele ligou o rádio. Aí ele ouve uma notícia de um crime tenebroso. Falava de um assassino, né, que tinha sido pego ali pela vizinhança e a pessoa, a multidão ali em volta queria fazer linchamento para que ele pagasse com a vida a crueldade que ele havia cometido, né? E ele imediatamente pensa: bem merecido. No entanto, ele se recorda novamente de se colocar no lugar do outro, né? O mestre situava aqueles que se comprometem com o mal por doentes, que precisavam de tratamento, não de julgamento. E se o criminoso fosse um alienado sem governo de suas ações? E se tivesse sob grave influência obsessiva? Em qualquer dessas situações seria digno de piedade. Então, modificando a sua reação inicial, orou pela vítima e também pelo algoz.
Ele logo entra na empresa onde ele trabalha, né? E o chefe da contabilidade veio solicitar a ele a demissão de uma secretária. Ele argumentou que fora uma boa funcionária, mas que ultimamente ela mostrava-se displicente e faltava com frequência. Aí o Onofre diz assim: se é assim, tá bom, eu vou concordar com você, né? E a frase ficou em suspenso, mas ele se lembrou que precisava se colocar no lugar do outro. Aí ele pensa um pouco e diz: mas se é assim, podemos dispensá-la? Vamos conversar com ela. Aí o subordinado até se espantou, né? Tá bom, chefe, se é, mas eu já disse, é um caso de demissão. Mas é uma funcionária antiga, vamos ver o que está acontecendo. Aí, em breves momentos, entrava a secretária na sala, em lágrimas, e ela explicou o que estava acontecendo, que ela estava num dos momentos mais difíceis da sua vida. O marido a abandonara com 2 filhos, sumira no mundo. A sua mãe viúva, paciente terminal, necessitava de seus cuidados. Reconhecia que os seus problemas estavam afetando as atividades profissionais. Pediu um pouco de paciência para os seus superiores, porque esse emprego lhe era indispensável. Aí, compadecido, o Onofre providenciou para que ela entrasse em férias, com a promessa de que teria toda a assistência da empresa, ajudando-a em suas dificuldades. Muito bem. Chegou o final do expediente e o nosso herói se dirigia para o automóvel. O trânsito estava terrível, extremamente lento, e o Onofre costumava irritar-se naquela situação. Surpreendentemente, ele se sentia calmo. Aí ele liga o rádio e alguém cantava uma famosa música do Tom Jobim e de Vinícius de Moraes. Vai, tua vida, teu caminho é de paz e amor. A tua vida é uma linda canção de amor. Abre os teus braços e canta. A última esperança, a esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar e a pedir a beleza de amar, como o sol, como a flor, como a luz, amar sem mentir e sem sofrer. Existiria a verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo iguais a você. Onofre não aguentou, se emocionou demais e se lembrou do que ele havia lido, né? E pensa da seguinte forma: mestre Jesus, mestre amado, se todos fossem no mundo iguais a você. Então ele se lembrou de tudo que aconteceu no seu dia, das propostas que ele se fez na noite antes do sono, nas vezes que ele teve que se corrigir, lembrando do amar ao próximo como a si mesmo. E ele chegou à conclusão que tanto o mestre nos deixou, que é somente através do amor. É somente através do amor a nós mesmos, do amor ao nosso próximo, que nós vamos conseguir trilhar esses nossos diversos caminhos, mas examinando a nós mesmos, permanecendo na fé,
permanecendo na esperança, permanecendo na caridade. E eu vou terminar aqui com um texto de Lázaro, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 11. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que nos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Caríssimos, vamos distribuir amor, vamos divulgar as páginas do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, vamos compartilhar, vamos dar um joinha, vamos ativar o sininho, para que esse amor que Jesus nos ensina possa envolver a todo o planeta Terra, a todas as criaturas viventes que possam receber as bênçãos do amor. Muito obrigada a todos, que o nosso Mestre nos ampare, nos envolva, hoje e sempre. Fiquem na paz de Deus.